A milionária apontou o dedo trêmulo para a faxineira e gritou na frente de todos: "Esse colar é meu! Você roubou!" A mulher simples, com as mãos calejadas ainda segurando o pano de chão, baixou a cabeça enquanto todos ao redor a olhavam com desprezo. "Chamem a polícia", exigiu a patroa, já saboreando a vitória. Mas quando a faxineira finalmente abriu a boca e revelou a verdade sobre aquele colar e de onde ele realmente vinha, o silêncio foi absoluto, e o que aconteceu depois ninguém jamais imaginou. Marina Celeste Drummond acordou às 4h40 da manhã daquela terça-feira, como fazia há 15 anos. O despertador barato mal precisava tocar, seu corpo já conhecia de cor a rotina. Levantou-se devagar, sentindo o peso dos 62 anos nas articulações, e caminhou até o pequeno banheiro do apartamento de quarto e sala, no bairro Operário de Belo Horizonte. A água fria do chuveiro a despertou completamente. Vestiu o uniforme azul desbotado, mas impecavelmente limpo e passado na noite anterior. Passou os dedos pela costura, verificando se não havia nenhum rasgão. A aparência era importante, sempre foi. Mesmo nas piores situações da vida, Marina aprendeu que dignidade não custava dinheiro, custava esforço, disciplina, respeito próprio. Pegou a bolsa de pano surrada que a acompanhava desde que tudo desmoronou. Era uma peça simples, com alça reforçada e tecido desbotado, mas Marina jamais saía de casa sem ela. Dentro, guardava os pertences essenciais: documentos velhos em plástico protetor, uma carteira com poucas notas e uma caixinha de veludo azul que ela nunca abria, mas também nunca deixava para trás. Saiu de casa às 5h20, pegou 2 ônibus lotados que cortavam a cidade adormecida e chegou ao condomínio residencial Jardim das Acácias exatamente às 6 horas da manhã. A entrada de serviço ficava nos fundos. Uma porta estreita que contrastava brutalmente com o portão imponente da frente, onde moradores entravam e saíam com carros importados reluzentes. O condomínio era um dos mais luxuosos do bairro nobre. Jardins impecáveis, piscina aquecida, quadras de tênis, salão de festas com lustres de cristal. Marina limpava tudo aquilo. Seus joelhos doíam de tanto esfregar pisos de mármore. Suas mãos calejadas seguravam vassouras e rodos com firmeza nascida da repetição. Mas ela jamais reclamava. "Bom dia, dona Marina", cumprimentou Júlia Tavares, a recepcionista de 20 e poucos anos que sempre tratava Marina com carinho genuíno, diferente da maioria. "Bom dia, filha", Marina respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. "Como foi seu fim de semana?" "Corrido, mas bom. A senhora descanse um pouco antes de começar, viu? Ontem teve festa no salão até tarde. Está uma bagunça." Marina assentiu e desceu para o vestiário do subsolo, onde trocou de sapatos e pegou o carrinho de limpeza. Subiu até o térreo pelo elevador de serviço. Funcionários não podiam usar os elevadores sociais, e empurrou a porta dupla do salão de festas. O cheiro de perfume caro misturado com restos de comida e bebida derramada invadiu suas narinas. Copos de cristal sujos espalhados pelas mesas, guardanapos de linho no chão, restos de decoração cara jogados sem cuidado. Marina suspirou. Mais um evento de gente que tinha tudo, mas não tinha noção do trabalho que dava limpar depois. Começou pelos copos, recolhendo um por um com cuidado para não quebrar. Depois passou para as mesas, limpando com movimentos precisos. Quando se agachou para pegar um guardanapo caído sob uma das mesas do fundo, seu coração parou. Ali, semicoberto por um pedaço de tecido decorativo, brilhava discretamente um colar. Marina estendeu a mão tremendo levemente e pegou a peça com delicadeza. Era uma joia extraordinária. Ouro branco trabalhado em travas delicadas, e no centro uma safira azul royal cercada por pequenos diamantes que capturavam a luz matinal vinda das janelas do salão. Marina passou os dedos sobre a pedra, sentindo o formato oval, o peso da joia em sua palma. Conhecia aquele colar.
Seu coração disparou. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Memórias invadiram sua mente como uma onda impossível de conter. Um ateliê cheio de ferramentas de joalheiro, mãos masculinas habilidosas moldando ouro, um sorriso apaixonado, promessas sussurradas. Vou fazer 2, meu amor. Um para você, outro para presentear meu irmão, dar à futura esposa dele. Gêmeos, mas únicos, assim como nosso amor. Marina abriu os olhos, afastando as lembranças que ainda doíam como feridas nunca cicatrizadas. Guardou a joia no bolso do uniforme e terminou rapidamente a limpeza do salão. Depois, subiu até a recepção, onde Júlia organizava correspondências. Júlia, encontrei isso no salão de festas, disse Marina, colocando o colar sobre o balcão. Precisa registrar no achados e perdidos. Júlia arregalou os olhos. Nossa, dona Marina, isso deve custar uma fortuna. A senhora fez muito bem em trazer. Vou anotar aqui que foi a senhora quem encontrou, tá bom? Marina apenas acenou com a cabeça e voltou para suas funções. Tinha banheiros para limpar no segundo andar. Não se passaram 15 minutos quando Marina ouviu o barulho. Salto alto batendo com força no piso de mármore da recepção. Voz estridente cortando o silêncio do condomínio ainda adormecido. Alguém encontrou meu colar? É uma joia de família caríssima. Exijo saber quem achou. Marina estava esfregando o vaso sanitário de um dos banheiros do segundo andar, quando ouviu o nome dela ecoar pelo interfone de serviço. Marina Drummond. Comparecer à recepção imediatamente. Ela tirou as luvas de borracha, lavou as mãos cuidadosamente e desceu pelas escadas de serviço. Quando chegou à recepção, encontrou uma cena que já conhecia bem. Uma mulher rica, furiosa, exigindo explicações de gente que considerava inferior. Clarice Sampaio Villanova tinha 38 anos, mas a combinação de procedimentos estéticos e roupas de grife a faziam parecer suspensa no tempo, numa versão artificial de juventude. Usava um conjunto Chanel rosa claro, salto Louboutin vermelho, bolsa Hermès Birkin no braço. Os cabelos loiros platinados caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Era bonita, mas havia algo frio em seus olhos escuros, uma dureza que a maquiagem cara não conseguia disfarçar. Você? Clarice virou-se quando Marina entrou na recepção, avaliando a faxineira da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Você encontrou meu colar? Sim, senhora, Marina respondeu calmamente. Estava caído sob uma mesa no salão de festas. Trouxe para a recepção imediatamente. Clarice soltou uma risada sarcástica, aguda, desagradável. Que conveniente. E você espera que eu acredite que uma faxineira encontrou uma joia que vale mais de 200 mil reais e simplesmente devolveu? Júlia tentou intervir. Dona Clarice, a dona Marina sempre foi... Não me interrompa. Clarice cortou secamente, sem sequer olhar para a recepcionista. Seus olhos continuavam fixos em Marina, analisando, julgando. Pessoas como você não têm noção do valor das coisas. Provavelmente nem imagina quanto vale esse colar. Marina manteve a postura ereta, as mãos cruzadas na frente do corpo. Não tremiam, não suavam. Apenas permaneciam ali, calejadas, dignas. Tenho noção, sim, senhora. Marina disse baixinho, mas com firmeza que surpreendeu a própria Júlia. Sei exatamente o valor dessa peça. Clarice estreitou os olhos. Ah, é? E como uma faxineira saberia avaliar joias? Porque já tive uma parecida, Marina respondeu simplesmente. O comentário pegou Clarice desprevenida. Ela piscou, confusa por um momento, antes da expressão se endurecer novamente. Parecida? Não seja ridícula. Este colar é único, feito especialmente para minha família. Impossível você ter tido algo parecido. Marina respirou fundo. Sabia que deveria parar ali, voltar para suas funções, deixar aquela mulher arrogante, seguir acreditando que era dona do mundo. Mas algo dentro dela, talvez a humilhação acumulada de 15 anos, sendo tratada como invisível,
talvez a dor de ver aquele colar específico nas mãos de uma Vila Nova, a fez continuar. Esse colar tem uma história, Dona Clarice. Uma história que talvez a senhora não conheça por completo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clarice piscou várias vezes, a boca entreaberta. Júlia olhava de uma para outra, sentindo a tensão elétrica no ar, mas sem entender de onde vinha. Como você ousa? Clarice finalmente reagiu, a voz subindo uma oitava. Como você ousa insinuar que sabe qualquer coisa sobre minha herança de família? Quem você pensa que é? Marina tocou suavemente a bolsa de pano que pendia de seu ombro, sentindo o formato familiar da caixinha de veludo através do tecido surrado. Apenas alguém que conhece a história das coisas, senhora. Às vezes, as histórias das joias são mais complicadas do que imaginamos. Clarice arrancou o colar das mãos de Júlia sem sequer agradecer, como se reaver o que era seu fosse um direito absoluto que dispensava a cortesia. Você está delirando e está me fazendo perder meu tempo com suas fantasias. Ela se virou para Júlia, apontando um dedo com unha perfeitamente esmaltada. Quero câmeras adicionais instaladas em todas as áreas de serviço, imediatamente. Não confio em ninguém aqui. Marina sentiu a humilhação queimar como fogo na garganta, mas manteve a cabeça erguida. Não daria a Clarice a satisfação de vê-la quebrar. Virou-se e voltou para o elevador de serviço em silêncio. Enquanto as portas se fechavam, viu Clarice colocando o colar ao redor do pescoço, admirando-se no reflexo das portas de vidro da recepção. A safira azul royal brilhava contra a pele clara, bonita, cara, vazia de significado real. Marina fechou os olhos e viu outro colar, ouro amarelo, não branco, safira azul celeste, não royal. Mãos diferentes colocando-o em seu pescoço. Voz amorosa sussurrando. Ficou perfeita, meu amor, linda quanto a pedra. Quando as portas se abriram no subsolo, Marina tinha lágrimas nos olhos, mas não deixou que caíssem. Ainda não. 2 dias se passaram em rotina mecânica. Marina limpou, esfregou, varreu, organizou. Cumprimentou moradores que não respondiam, passou por corredores onde era invisível, almoçou sozinha no vestiário do subsolo. A vida seguia como sempre seguiu, silenciosa, discreta, digna na sua insignificância forçada. Na quinta-feira à tarde, Júlia a chamou pelo interfone novamente. Dona Marina vai ter um evento no salão amanhã de manhã, um chá beneficente. A Dona Clarice pediu você especificamente para servir. Marina sentiu o estômago apertar. Ela pediu especificamente? É, falou que você fez um bom trabalho limpando depois da última festa. Acho que é um elogio, né? Marina duvidava, mas não tinha escolha. Precisava do emprego, precisava do salário que mal cobria aluguel, contas e comida. Aos 62 anos, com um currículo manchado por mentiras espalhadas décadas atrás, não podia se dar ao luxo de recusar. Na sexta-feira, chegou meia hora mais cedo. O salão de festa já estava montado quando ela entrou. Toalhas de linho branco nas mesas redondas, arranjos de flores frescas em vasos de cristal, louça de porcelana com filigranas douradas, talheres de prata reluzentes. Tudo caro, tudo bonito, tudo vazio. Clarice chegou às 9 em ponto, acompanhada de meia dúzia de amigas da alta sociedade. Todas vestidas com roupas de grife, bolsas que custavam o salário anual de Marina, joias que brilhavam sob as luzes do lustre. Riram alto, beijaram o ar ao lado dos rostos umas das outras, elogiaram decoração e comentaram sobre a última viagem para a Europa. E Clarice usava o colar. A safira azul royal pendia sobre o decote do vestido Saint Laurent branco, capturando a luz, roubando olhares. Ela tocava a pedra constantemente, um gesto que parecia inconsciente, mas que chamava a atenção para a joia. Marina vestiu o avental branco sobre o uniforme azul e começou a servir. Chá de hortelã, chá de camomila, chá verde importado.
salgadinhos finos em bandejas de prata, docinhas franceses em travessas de porcelana. Transitava entre as mesas como um fantasma, visível apenas quando necessária, invisível o resto do tempo. E aí, Clarice, conta essa história do colar que você mencionou no WhatsApp. Pediu uma mulher de cabelos ruivos, presos em coque elegante, usando óculos Prada. Clarice sorriu, tocando a safira novamente. Marina estava a poucos passos de distância, recolhendo xícaras vazias. Suas mãos pararam no ar por uma fração de segundo antes de continuar o movimento. Ah, querida, foi uma situação terrível. Imagina, quase fui roubada. Clarice começou, e Marina sentiu o estômago revirar. Terça-feira passada fiz um jantar aqui no salão. No fim da noite, quando fui embora, esqueci o colar. A emoção do evento, sabe como é? Quando voltei de manhã para procurar, já tinha sido encontrado por uma das faxineiras. As mulheres fizeram sons de choque e preocupação. A moça devolveu? Perguntou uma loira de vestido de or azul. Devolveu, mas só porque sabia que tinha câmeras, né? Clarice respondeu com uma risada maldosa. Tenho certeza de que, se não houvesse vigilância, teria sumido. Gente desse nível não resiste a uma tentação dessas. Marina sentiu o sangue ferver. As mãos tremeram segurando a bandeja, mas manteve o rosto neutro, a postura profissional. Não olhou para Clarice, não reagiu. Continuou recolhendo louça suja como se não estivesse ali. É assustador mesmo, concordou uma morena de cabelos longos e brincos de esmeralda. Você nunca sabe com quem está lidando. Quantas vezes ouvi histórias de empregadas que roubaram patrões. Exatamente, Clarice continuou, animada com a plateia. Por isso pedi para instalarem mais câmeras. Não dá para confiar. E olha, nem julgo, sabe? Deve ser difícil para essas pessoas verem coisas bonitas todos os dias e saberem que jamais terão. Mas isso não justifica desonestidade. Marina depositou as xícaras sujas sobre o carrinho de serviço com mais força do que pretendia. O barulho fez algumas cabeças virarem. Clarice olhou para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina, seja mais cuidadosa com a louça, sim? Cada peça custa mais do que seu salário mensal. As mulheres riram. Um som agudo, vazio, cruel. Marina fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e acenou com a cabeça. Desculpe, senhora, mas voltando ao colar, continuou uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos em penteado elaborado. Beatriz Noronha, esposa de um colecionador de arte. Marina a reconheceu de eventos anteriores. Sempre tratava os funcionários com mais respeito que as outras. É realmente uma peça extraordinária, Clarice. Posso ver mais de perto? Claro! Clarice levantou-se e se aproximou, orgulhosa. É uma herança de família. Pertence aos Villanova há 3 gerações. Beatriz ajustou os óculos e examinou a joia com olhar profissional. A técnica é impecável. Trabalho artesanal de primeira qualidade. Você sabe quem criou? Meu bisavô era joalheiro, Clarice explicou, tocando a pedra com carinho. Ele mesmo fez essa peça para minha bisavó, um presente de amor. Marina, que passava perto recolhendo um guardanapo caído, parou. A bandeja que segurava tremeu em suas mãos. Seu bisavô? Repetiu baixinho, sem conseguir conter. Clarice virou-se bruscamente. Com licença? Está me ouvindo? Perdão, senhora, Marina disse, mas algo em sua voz havia mudado. Não era mais a voz baixa e submissa. Era firme, carregada de algo que não estava lá antes. É que a história desse colar não é bem essa. O silêncio caiu sobre o salão como uma cortina pesada. Todas as mulheres olharam para Marina. Clarice ficou lívida de raiva. Como você ousa? Clarice caminhou até Marina com passos rápidos, invadindo seu espaço pessoal. Como você ousa interromper minha conversa e, ainda por cima, questionar a história da minha família? Não estou questionando, Marina respondeu, e sua voz permaneceu calma, mas firme. Estou apenas dizendo que a senhora pode não conhecer toda a história, principalmente sobre quem realmente criou essa peça.
Beatriz se levantou curiosa. Marina, você conhece a origem deste colar? Clarice explodiu antes que Marina pudesse responder. Ela não sabe nada. É uma faxineira. Uma qualquer que passa pano no chão e acha que pode opinar sobre coisas que não entende. Então, por que a senhora parece tão nervosa? Marina perguntou suavemente, olhando diretamente nos olhos de Clarice pela primeira vez. Foi o limite. Clarice pegou o copo de suco de uva da mesa mais próxima e, com um movimento rápido e deliberado, despejou todo o conteúdo sobre Marina. O líquido roxo escorreu pelo rosto da faxineira, manchou o uniforme azul, pingou no chão de mármore recém-limpo. "Você está demitida!" Clarice gritou, apontando para a porta. "Saia daqui imediatamente. Vou falar com o síndico agora mesmo. Não tolerarei que uma funcionária me desrespeite na frente das minhas convidadas. Invasão de privacidade, atrevimento inaceitável." As outras mulheres assistiam em silêncio. Algumas pareciam desconfortáveis, mas nenhuma interveio. Marina limpou o rosto com as mãos, o suco ardendo nos olhos. Mas não chorou, não baixou a cabeça. Permaneceu ali, de pé, molhada, humilhada publicamente, mas com a dignidade inabalável que sempre foi sua única riqueza verdadeira. Depositou a bandeja sobre a mesa com cuidado e, finalmente, abriu a bolsa de pano surrada. Cada movimento era lento, deliberado. Marina colocou a mão dentro da bolsa e retirou uma caixinha de veludo azul desgastado. A cor havia desbotado em alguns pontos. A textura estava gasta pelo tempo e pelo toque constante, mas ainda mantinha a forma original. Uma caixinha de joalheria antiga, do tipo que não se fazia mais. O silêncio no salão era absoluto. Até Clarice ficou quieta, observando com a boca entreaberta. Marina abriu a caixinha. Dentro, repousando sobre cetim bege amarelado pelo tempo, havia um colar, idêntico ao que Clarice usava. Mesma técnica de trabalho em ouro, mesma safira oval, cercada por pequenos diamantes, mesmas travas delicadas, com apenas duas diferenças visíveis. A safira era em tom azul celeste, mais claro que a royal, e o ouro era amarelo, não branco. Marina retirou o colar com mãos que não tremiam mais e o segurou à luz, para que todas pudessem ver. "Meu nome completo", ela disse, e sua voz ecoou no silêncio. "É Marina Celeste Drummond Villanova." Clarice ficou petrificada. "Sou viúva de Antônio Carlos Villanova, irmão mais velho do avô de Clarice." A bomba explodiu em ondas de choque visíveis. As mulheres se entreolharam. Beatriz deu um passo à frente, arregalando os olhos. Clarice abriu e fechou a boca várias vezes, mas não conseguiu emitir som. "Antônio era joalheiro", Marina continuou, segurando o colar como quem segura uma lembrança sagrada. "Um artesão extraordinário. Quando nos casamos em 1976, ele ainda não tinha construído nome. Éramos apenas dois jovens apaixonados. Ele com suas ferramentas e sonhos, eu com minha fé no talento dele." Marina caminhou lentamente até a mesa onde Clarice estava sentada e colocou sua caixinha ao lado da xícara de chá. Abriu completamente, expondo o colar gêmeo. Em 1978, Antônio criou dois colares, gêmeos, mas não idênticos. Um para mim, sua esposa, usando safira azul celeste em ouro amarelo. Azul celeste por causa do meio celeste. Ele disse que era a cor do céu, nos dias que me conheceu. A voz de Marina tremeu levemente, mas ela continuou. O outro colar foi presente para seu irmão mais novo, o bisavô de Clarice, safira azul royal em ouro branco, para que ele presenteasse sua futura esposa no casamento, que aconteceria meses depois. Eram peças gêmeas, sim, mas com identidade própria. Como irmãos. Beatriz se aproximou fascinada e pegou a caixinha com cuidado reverente. Examinou o colar de Marina com olhos experientes de quem entendia de joalheria.
A técnica é idêntica, absolutamente idêntica. O mesmo trabalho nas travas, o mesmo corte das pedras secundárias, a mesma proporção. Porque foi o mesmo artesão, Marina confirmou. Antônio Carlos Villanova. Clarice finalmente encontrou a voz, mas saiu rouca, trêmula. Isso não é possível. Meu avô nunca mencionou. Seu avô tinha 3 anos quando Antônio morreu. Marina interrompeu suavemente, mas com firmeza. Ele não se lembra. E a família fez questão de que ninguém se lembrasse. Como ele morreu? Beatriz perguntou baixinho. Marina fechou os olhos e, quando os abriu, estavam brilhando de lágrimas não derramadas. Acidente de carro. Voltava do ateliê tarde da noite, estava chovendo. Ele tinha 28 anos. Eu tinha 24. E estava grávida de 3 meses. O choque percorreu a sala. Várias mulheres levaram as mãos à boca. Depois que Antônio morreu, fui morar na mansão Villanova. Achei que teria apoio da família, sabe? Era viúva do filho mais velho, carregava o neto no ventre. Mas descobri que para os Villanova, eu era apenas uma caça-fortunas, uma pobre que tinha se aproveitado do talento de Antônio. Marina limpou uma lágrima que finalmente escapou. Disseram que eu não merecia o sobrenome Villanova, que não merecia usar o colar que Antônio fez para mim, que não merecia estar ali. Me expulsaram grávida, sem um tostão, sem documentos, exceto a certidão de casamento que consegui esconder. E o bebê? Uma das mulheres perguntou, a voz carregada de emoção. Perdi 2 semanas depois, Marina respondeu, e a dor na voz era tão palpável que várias mulheres começaram a chorar abertamente. O estresse, a tristeza, a falta de recursos. Meu corpo não aguentou. Perdi meu marido e meu filho em menos de 1 mês. Clarice estava branca como papel. Sentou-se pesadamente na cadeira, olhando alternadamente para seu colar e o colar de Marina. Isso não está nos registros familiares, ela murmurou. Porque foi apagado de propósito, Marina respondeu. A família espalhou que eu era uma mentirosa, uma aproveitadora. Quando tentava conseguir emprego, meu nome já estava manchado. A família Villanova tinha influência. Garantiram que eu nunca conseguisse nada além de trabalhos braçais, invisíveis. Júlia, que tinha entrado no salão atraída pelo silêncio incomum, se aproximou. Minha tia trabalhou na mansão Villanova nos anos 80, ela disse, a voz quebrando. Ela contou que viu quando expulsaram uma moça grávida. Disse que foi um dos dias mais tristes da vida dela. Que a moça era gentil, educada e que não merecia aquilo. Marina olhou para Júlia com gratidão. Sua... Sim, tia Teresa. Ela falava da senhora às vezes, mas eu nunca imaginei. Beatriz ainda segurava o colar de Marina. Virou-o cuidadosamente e com uma lupa que tirou da bolsa, carregava sempre para avaliar peças em leilões, examinou a trava. Tem assinatura, ela anunciou. ACV gravado microscopicamente na parte interna da trava. Antônio Carlos Villanova. Virou o colar de Clarice e examinou. Idêntico, mesma assinatura, mesma técnica de gravação. Não há dúvida de que foram feitos pela mesma mão. Tirou o celular do bolso e digitou rapidamente. Vou pesquisar registros históricos da joalheria Villanova. O silêncio enquanto ela pesquisava era opressivo. Clarice estava pálida, o copo de suco vazio ainda na mão trêmula. As outras mulheres permaneciam imóveis, processando. Aqui, Beatriz anunciou. Certidão de casamento registrada em cartório de Belo Horizonte, 15 de março de 1976. Antônio Carlos Villanova e Marina Celeste Drummond. Há até foto. Ela virou a tela do celular. A foto era antiga, em preto e branco, mas clara. Um casal jovem sorrindo. Ele com cabelos escuros ondulados e olhos brilhantes. Ela com tranças longas e sorriso tímido. Seguravam um documento entre eles. É a senhora, Beatriz disse olhando para Marina. Você está mais velha, claro, mas é inconfundivelmente a mesma pessoa. Marina assentiu.
48 anos podem mudar muita coisa no rosto de uma pessoa, mas não mudam quem a pessoa é por dentro. Uma das convidadas se levantou abruptamente, pegou a bolsa e saiu sem dizer nada. Outras se entreolharam desconfortáveis. A atmosfera havia mudado completamente, do evento social alegre para algo denso, pesado, doloroso. Clarice finalmente levantou os olhos para Marina. Havia algo ali. Não arrependimento ainda, mas choque profundo, confusão, talvez os primeiros lampejos de compreensão do que tinha feito. Eu não sabia, ela sussurrou. Não, Marina concordou calmamente. Você não sabia, porque sua família apagou minha existência da história. Mas agora sabe. E o que vai fazer com essa informação? Clarice não respondeu. Olhou para o colar que usava como se o visse pela primeira vez com novos olhos. Não mais como símbolo de status, mas como testemunha silenciosa de uma história que ela desconhecia, de uma crueldade que sua família perpetrou. Você trabalha aqui há quanto tempo? Beatriz perguntou suavemente a Marina. 15 anos. Neste condomínio especificamente. Mas trabalho como faxineira há mais de 30 anos e nunca disse nada. Nunca tentou reivindicar... Reivindicar o quê? Marina interrompeu com um sorriso triste. Riqueza material, reconhecimento. A família deixou bem claro que eu não era bem-vinda. Tudo que eu queria era viver com dignidade, honrar a memória de Antônio e não causar mais dor para mim mesma tentando brigar com gente poderosa. Você tinha direito, Júlia falou, lágrimas escorrendo. Direito como viúva, direito legal. Direitos no papel são uma coisa. Lutar contra uma família rica e influente, quando você não tem nada, é outra completamente diferente, filha. Aprendi a escolher as batalhas. E escolhi a dignidade. Marina guardou seu colar de volta na caixinha de veludo e colocou na bolsa de pano. Mas não vim aqui para causar problema. Não quero nada da família Villanova além do que sempre quis. Respeito, reconhecimento de que existi, de que meu casamento foi real, de que minha dor foi real. Limpou o rosto ainda molhado de suco. E agora, se me dão licença, preciso me trocar. Este uniforme está inutilizado. Espera, Clarice disse, e havia algo diferente na voz. Ainda não era calor, mas a frieza havia derretido parcialmente. Não vá ainda, eu preciso entender. O que preciso entender? Marina perguntou cansada. Por que não me contou antes? Quando devolveu o colar, você disse que ele tinha uma história. Por que não revelou então? Marina olhou para ela com uma expressão que misturava tristeza e algo próximo de piedade. Porque não era minha responsabilidade educar você sobre decência humana, Clarice. Você me tratou como lixo desde o primeiro dia que pisei neste condomínio. Eu não te devia explicação nenhuma. A verdade bateu como um tapa. Clarice recuou fisicamente. E mesmo que você soubesse, Marina continuou, isso mudaria o fato de você ter me humilhado publicamente, jogado suco no meu rosto, tentado me fazer demitir? A revelação sobre minha identidade não deveria ser necessária para que você me tratasse com respeito básico. Eu merecia respeito simplesmente por ser um ser humano. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Várias convidadas começaram a se levantar, pegando bolsas, murmurando desculpas vagas. A atmosfera do chá beneficente havia azedado completamente. Beatriz foi a última a se levantar. Entregou um cartão de visita para Marina. Se precisar de advogado, conheço os melhores. E se quiser avaliar seu colar para documentação oficial, meu marido tem contatos no Museu de Arte. Obrigada, Marina disse sinceramente. Mas não quero processar ninguém. Não quero dinheiro. Só queria que a verdade fosse conhecida. A verdade será conhecida, Beatriz garantiu, olhando significativamente para o celular. Posso fotografar os dois colares juntos para registro histórico? Marina assentiu. Beatriz tirou várias fotos dos colares lado a lado, depois das assinaturas nas travas, depois da certidão de casamento na tela do celular, junto com os colares físicos. Documentação completa. Vou enviar para alguns historiadores de arte que conheço, ela explicou.
A história de Antônio Carlos Villanova como artesão merece ser contada corretamente. E sua história como sua viúva também. Quando a última convidada saiu, restaram apenas Marina, Clarice e Júlia no salão de festas. O silêncio era denso. Marina finalmente quebrou o silêncio. "Posso ir agora? Você está mesmo demitida?" Júlia perguntou apavorada. Clarice abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Não está demitida. Não importa." Marina disse calmamente. "Depois de hoje não posso mais trabalhar aqui. Não da mesma forma. Você deixou claro o que pensa de mim." "Eu não sabia." Clarice repetiu, mas soava vazio mesmo para seus próprios ouvidos. "E se soubesse?" Marina desafiou. "Se eu fosse apenas Marina Drummond, faxineira, sem passado com sua família, eu mereceria a humilhação?" Clarice não respondeu. Marina pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Parou no umbral e se virou uma última vez. "O colar que você usa pertenceu a alguém que amou Antônio genuinamente. Alguém que construiu uma vida e uma família com o trabalho dele. Meu colar," ela tocou a bolsa, "foi feito com amor. Foi colocado em meu pescoço por mãos que tremiam de emoção. Foi prometido que seria meu para sempre, e é, porque amor verdadeiro não se compra, não se herda, não se rouba, simplesmente existe." E saiu. 48 horas depois, Belo Horizonte inteira conhecia a história. Beatriz Noronha não era apenas esposa de colecionador. Era influenciadora digital com foco em arte e história. Tinha 500 mil de seguidores apaixonados por narrativas esquecidas, peças raras, injustiças corrigidas. Ela postou a história completa. Fotos dos 2 colares lado a lado, close-ups das assinaturas microscópicas idênticas, à certidão de casamento de 1976, foto antiga de Marina e Antônio, e narração detalhada. A criação dos colares gêmeos, a morte precoce de Antônio, a expulsão brutal da viúva grávida, a perda do bebê, os 30 anos trabalhando como faxineira invisível, a humilhação pública no chá beneficente, a revelação final. A postagem viralizou em 6 horas, 10 mil compartilhamentos no primeiro dia, 50 mil no segundo. Jornais locais entraram em contato. Programas de televisão queriam entrevistar Marina. Hashtags surgiram. Justiça para Marina, Verdade Villanova. Colares de Safira. A família Villanova entrou em modo de controle de danos. Comunicados oficiais foram emitidos alegando desconhecimento dos fatos históricos e lamentando profundamente qualquer dor causada. Mas a internet é implacável com hipocrisia. Antigos funcionários da família começaram a vir a público com histórias. Teresa, tia de Júlia, deu entrevista chorando, contando sobre o dia que viu Marina ser expulsada grávida da mansão. Outros empregados relataram anos de tratamento desrespeitoso, salários baixos, humilhações constantes. A imagem da família Villanova como filantropa e respeitável desmoronou. Clarice perdeu contratos sociais. 3 instituições de caridade que patrocinava cortaram laços, alegando incompatibilidade de valores. Amigas que frequentavam seus eventos sumiram. Nas redes sociais foi massacrada. Milhares de comentários chamando de hipócrita, cruel, símbolo de elite desconectada. No condomínio Jardim das Acácias, a história correu como fogo. Moradores que nunca tinham notado Marina começaram a cumprimentá-la pelos corredores. Alguns se desculparam por anos de tratamento invisível. Outros evitavam olhar, constrangidos. O síndico, Dr. Roberto Farias, chamou Marina em seu escritório no 5º dia após o incidente. "Marina!" ele começou, gesticulando para que ela se sentasse na cadeira confortável. Não a dobrável de plástico que normalmente oferecia a funcionários. "Quero me desculpar formalmente, em nome da administração do condomínio, pelo que aconteceu." Marina acenou com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. "E quero fazer uma proposta," ele continuou.
Temos uma vaga para coordenadora administrativa do setor de serviços. Seria supervisionar equipes de limpeza, manutenção, jardinagem, escritório próprio, computador, salário 3 vezes maior que o atual. Marina piscou surpresa. Doutor Roberto, eu não tenho formação para... Você tem 15 anos de experiência prática, conhece cada centímetro deste condomínio e, mais importante, tem caráter. Algo que descobri ser mais raro do que diploma. Marina sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Eu não sei o que dizer. Diga sim, você merece, e ela disse, mas a maior mudança ainda estava por vir. Uma semana após a viralização, Marina recebeu uma visita inesperada em seu apartamento. Tocaram a campainha às 8 da noite. Horário incomum. Quando abriu a porta, encontrou Clarice Sampaio Villanova, sem maquiagem, cabelos presos em rabo de cavalo simples, roupas casuais, jeans e blusa branca, olhos vermelhos de quem chorou muito. "Posso entrar?" Clarice perguntou, voz baixa. Marina hesitou, mas deu passagem. Clarice entrou no apartamento pequeno e olhou ao redor. Móveis simples, mas limpos, tudo organizado, fotos antigas nas paredes, uma vida inteira resumida em 40 metros quadrados. "Vim pedir desculpas", Clarice disse sem rodeios. "Desculpas de verdade, não o comunicado oficial que minha família me forçou a publicar." Marina gesticulou para o sofá surrado. Ambas se sentaram. "Passei a última semana investigando", Clarice continuou. "Conversei com parentes mais velhos que ainda se lembram de Antônio. Li diários antigos que encontrei no sótão da mansão. Descobri coisas que minha família escondeu por décadas." Tirou uma pasta de documentos da bolsa. Antônio não era apenas talentoso, ele era generoso. Usava parte dos lucros da joalheria para pagar escolas para crianças carentes. Construiu uma biblioteca comunitária, ajudou dezenas de famílias. Marina sorriu tristemente. "Eu sei. Eu estava ao lado dele em cada projeto. Depois que ele morreu, a família continuou usando o nome dele para marketing da joalheria, mas abandonou todos os projetos sociais. Só mantiveram a lucratividade." Clarice enxugou lágrimas que começavam a cair. "E você? Você foi apagada, propositalmente. Encontrei atas de reuniões familiares onde discutiram o problema Marina. Decidiram que seria mais fácil negar sua existência do que aceitar que Antônio tinha escolhido alguém inadequado para a família." "Inadequado", Marina repetiu amargamente, "porque eu era pobre." "Sim." Clarice não tentou defender. "Minha família é podre. Percebi isso agora. E eu me tornei igual a eles." "Você tem escolha", Marina disse suavemente. "Sua família fez escolhas há décadas. Você pode fazer escolhas diferentes agora." Clarice assentiu, limpando o rosto. "Quero tentar. Quero..." Ela hesitou. "Quero devolver o que é seu." "Não quero o colar", Marina disse imediatamente. "Aquilo nunca foi sobre posse. Era sobre memória. E minha memória está aqui." Tocou a bolsa onde guardava seu próprio colar. "E aqui." Tocou o peito sobre o coração. "Não é só o colar", Clarice explicou, abrindo a pasta. "Quando Antônio morreu, ele tinha bens. Ações da joalheria, propriedades, economias, tudo deveria ter ido para você como viúva. Mas a família se apropriou de tudo, alegando que você tinha abandonado os direitos." Mostrou documentos. Registros bancários, inventários, avaliações. "Segundo meus advogados, você tem direito legal a uma parte significativa do patrimônio que a família construiu usando o nome e o trabalho de Antônio." Marina olhou os papéis, mas não os pegou. "Clarice, tenho 62 anos. Lutei minha vida inteira, apenas para sobreviver com dignidade. Não tenho energia para batalhas legais." "Você não precisa lutar." Clarice insistiu. "Eu vou lutar por você. Vou usar meus recursos, meus advogados. Vou corrigir o que minha família fez de errado." Marina ficou em silêncio por longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era cansada, mas firme. "Não quero dinheiro, Clarice.
Mas se você realmente quer corrigir erros, há uma coisa que pode fazer. Qualquer coisa. Antônio sonhava em expandir os projetos sociais. Queria construir escolas, bibliotecas, centros comunitários. Use os recursos para isso, em nome dele. Crie uma fundação que realmente ajude pessoas que precisam, não apenas eventos de caridade para a elite se sentir bem consigo mesma. Clarice assentiu, anotando. E você? Como posso compensar o que fiz, o que minha família fez? Marina pensou. Me deixe participar da fundação, não como funcionária ou símbolo, como parceira de verdade. Conheço as comunidades carentes de Belo Horizonte. Vivi nelas. Sei onde o dinheiro realmente faz diferença. Sim, Clarice concordou imediatamente. Sim, você seria essencial. Ficaram conversando até tarde. Clarice contou sobre a pressão familiar, a educação que recebeu, onde pobres eram tratados como inferiores, a bolha de privilégio que nunca questionou até ser estourada publicamente. Marina contou sobre os anos difíceis após perder Antônio, sobre trabalhos humilhantes, sobre a força que encontrou em pequenos atos de bondade de estranhos, sobre aprender que dignidade não depende de conta bancária. Quando Clarice foi embora, perto da meia-noite, havia algo diferente nela. Não estava curada, não estava redimida completamente, mas havia começado a jornada. 3 meses depois, a Fundação Antônio Carlos Villanova foi inaugurada oficialmente. Marina era cofundadora e diretora de projetos comunitários. O evento de lançamento aconteceu não em salão de festas luxuoso, mas em uma escola pública de periferia que seria a primeira beneficiada. Crianças corriam pelo pátio recém-reformado. Professores emocionados agradeciam pelos novos computadores, livros, materiais. Famílias da comunidade compareceram, curiosas sobre o projeto. Marina estava na entrada da biblioteca recém-construída, pequena, mas funcional e bonita. Nas paredes, fotos históricas da joalheria Villanova, incluindo várias de Antônio em seu ateliê e uma foto ampliada dela e Antônio no dia do casamento. Finalmente você está onde deveria estar, uma voz disse atrás dela. Marina se virou. Era Teresa, tia de Júlia, agora aposentada, mas presente na cerimônia. Nunca consegui te esquecer, querida, Teresa disse, abraçando Marina. Aquele dia que te vi partir grávida e chorando. Carrego essa culpa até hoje. Deveria ter feito algo. Você fez, Marina a tranquilizou. Você se lembrou. Você contou a verdade quando importava. Isso é muito. Clarice se aproximou, acompanhada de um homem de cabelos grisalhos. Marina, quero te apresentar meu pai, neto direto de Antônio. O homem, Eduardo Villanova, tinha olhos úmidos. Eu não sabia, ele disse, voz embargada. Tinha 3 anos quando ele morreu. Sempre me contaram que ele era solitário, que nunca se casou. Descobrir a verdade, descobrir sobre você, me fez perceber quantas mentiras fui alimentado. Estendeu a mão e, quando Marina a apertou, ele a puxou para um abraço. Desculpa, desculpa por tudo. Marina o abraçou de volta, sentindo o peso de décadas de dor, finalmente, lentamente, começando a diminuir. A cerimônia oficial começou. Marina foi chamada ao microfone para discursar. Olhou a plateia. Crianças esperançosas, famílias gratas, membros reformados da família Villanova, jornalistas documentando, Júlia chorando de emoção na primeira fileira. Antônio Carlos Villanova, ela começou, voz firme, mas carregada de emoção. Era um homem que acreditava que talento sem generosidade é vazio. Ele criava joias belas, mas o que o tornava verdadeiramente especial era criar oportunidades. Tocou o colar que usava, sua safira azul celeste em ouro amarelo, finalmente exibida publicamente após décadas escondida. Este colar representa amor verdadeiro. Não amor performático, não amor conveniente, mas amor que enfrenta dificuldades, que permanece mesmo quando tudo desmorona, que se recusa a ser apagado.
Passei 40 anos invisível, 40 anos apagada da história que eu ajudei a construir. Mas aprendi algo valioso. Você pode tirar o reconhecimento de uma pessoa, pode tirar recursos, pode tirar conforto, mas não pode tirar dignidade de quem escolhe mantê-la. Aplausos explodiram. Marina esperou que diminuíssem antes de continuar. Esta fundação não é sobre reparação, embora seja também isso. É sobre futuro, é sobre garantir que crianças que nascem sem privilégios tenham as mesmas oportunidades que crianças ricas. É sobre olhar ao redor e perguntar: quem está invisível na minha vida? Quem estou tratando como se não importasse? Olhou diretamente para Clarice. E é sobre segundas chances, sobre reconhecer erros, não apenas com palavras, mas com ações concretas, sobre entender que mudança real dói, exige humildade, exige desconforto. Clarice acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo livremente. Antônio não está mais aqui, Marina concluiu, voz finalmente quebrando. Mas seu legado finalmente será o que ele sempre quis, não riqueza acumulada, mas vidas transformadas. Não joias em cofres, mas sorrisos em rostos de crianças que terão futuro melhor. Levantou o colar, deixando a safira capturar a luz. Este colar testemunhou amor, testemunhou perda, testemunhou injustiça e agora testemunha redenção. Não porque o mundo é justo, não é, mas porque algumas pessoas escolhem lutar pela justiça mesmo quando não precisam, mesmo quando dói, mesmo quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Os aplausos desta vez foram atroadores. Crianças gritavam. Adultos choravam abertamente. Um ano depois, o projeto Antônio Carlos já tinha expandido para 5 escolas, 3 bibliotecas comunitárias, 2 centros de capacitação profissional. Marina coordenava pessoalmente cada iniciativa, visitando comunidades, conversando com famílias, garantindo que o dinheiro chegasse onde era necessário. Clarice trabalhava ao lado dela, aprendendo sobre realidades que sempre existiram, mas que ela nunca tinha enxergado da bolha de privilégio. Não era fácil. Havia dias que Clarice tropeçava em preconceitos antigos, dizia coisas insensíveis, precisava ser corrigida, mas ela continuava tentando. A família Villanova permaneceu dividida. Alguns membros apoiaram a fundação genuinamente. Outros apenas faziam doações mínimas para manter aparências. E alguns romperam completamente, incapazes de aceitar que uma faxineira agora tinha voz igual ou maior que eles em questões familiares. Marina não se importava mais. Tinha aprendido que validação externa era ilusória. O que importava era o trabalho, o impacto, as vidas concretas sendo mudadas. No primeiro aniversário da fundação, fizeram um evento pequeno, íntimo. Marina pediu que fosse no mesmo apartamento pequeno onde tudo começou, não por humildade performática, mas porque aquele espaço representava sua jornada real. Entre os convidados estava Beatriz, cuja postagem inicial havia mudado tudo. Júlia, agora promovida a gerente de relacionamento com moradores no condomínio. Teresa e outras funcionárias antigas que testemunharam a história, e membros da família Villanova, que genuinamente abraçaram a mudança. Marina serviu bolo simples, café coado, salgadinhos caseiros. Nada caro, nada pretensioso, apenas pessoas reunidas com propósito comum. Um brinde, Eduardo Villanova propôs, levantando a xícara de café. A Antônio Carlos Villanova, homem que amou profundamente e criou beleza. E a Marina Celeste Drummond Villanova, mulher que manteve seu legado vivo mesmo quando o mundo tentou apagá-la. Há amor que resiste, Clarice adicionou, voz firme. E a mudança que é possível quando admitimos que estávamos errados. A dignidade, Marina concluiu, que não precisa de permissão para existir. Todos beberam. Depois que os convidados foram embora e o apartamento voltou ao silêncio habitual,
Marina sentou-se no sofá surrado, segurando a caixinha de veludo azul. Abriu devagar e olhou o colar. Safira azul celeste cintilando na luz fraca da lâmpada. Conseguimos, meu amor, ela sussurrou para a memória de Antônio. Não do jeito que imaginávamos. Não sem dor, mas conseguimos. Fechou os olhos e pôde ver. Não com os olhos, mas com o coração. Antônio sorrindo, mãos habilidosas moldando o ouro, voz amorosa dizendo, ficou perfeita, meu amor. E pela primeira vez em 40 anos, Marina sentiu que sim, estava tudo perfeito. Não porque a justiça tinha sido completamente restaurada. Injustiças deixam cicatrizes que nunca desaparecem inteiramente. Não porque tinha recuperado anos perdidos. Tempo roubado não pode ser devolvido. Não porque estava rica, dinheiro nunca foi o objetivo, mas porque tinha provado algo fundamental. Dignidade não é concedida. Bondade não é validada por reconhecimento externo. Amor verdadeiro não precisa de testemunhas para ser real. E às vezes, apenas às vezes, a verdade encontra seu caminho para a luz. Mesmo que demore 40 anos, mesmo que custe 40 anos de lágrimas, mesmo que exija uma vida inteira de resistência silenciosa. A verdade, quando finalmente revelada, tem poder de transformar não apenas quem foi prejudicado, mas também quem causou o dano. Marina guardou o colar de volta na caixinha, colocou na bolsa de pano surrada que agora era quase um símbolo. Amanhã voltaria ao trabalho. Não mais como faxineira invisível, mas como diretora respeitada. Visitaria escolas, conversaria com crianças sobre sonhos possíveis. Provaria todo dia que origem não determina destino. O colar de safira azul celeste voltaria ao cofre que mantinha em casa agora. Não por vergonha, mas por segurança. Não precisava mais usá-lo para provar nada. A joia cumpriu seu papel. Testemunhou amor, sobreviveu à perda, guardou memória, revelou verdade. E Marina Celeste Drummond Villanova finalmente podia descansar. Não o descanso de quem desiste, o descanso de quem venceu.